A arte tem que ter mais alguma coisa. Sozinha ela não faz nenhuma revolução, mas ela diz muito. Diz do momento histórico, diz do passado histórico, né? E para mim, tem esse objetivo. Eu nasci numa fazenda em Juripiranga, que era município de Pilar, né? E a minha infância toda é sempre recorrente nos meus sonhos e na minha vida, porque era uma fazenda onde tinha muitas flores, frutos, e isso para a infância eu acho que ainda é muito bom, né? E a chuva, adoro as noites de chuva, porque me recorda a minha infância. E dessa fazenda nós nos mudamos para Pilar. E de Pilar, em 54, 53, eu fui estudar nas Damas, em Campina Grande, no Colégio das Damas. E fiquei no Colégio das Damas até 57. Em 58 eu fiz seleção para o liceu, que aí era meu sonho, eu não queria ir mais para Colégio de Freira, Neves, Lourdinas, que a família queria, mas aí eu fiz a seleção do liceu e passei. Meu pai e minha mãe disse, vá fazer teatro, se você quer, vá. Agora tem uma coisa, eu só peço que continue estudando e que se forme. Eu digo, claro que vou me formar. E também, aí, concomitantemente, entrei para a Juventude Comunista. E aí fiquei fazendo teatro de rua, fizemos o espetáculo, que foi a Prima Donna, o primeiro espetáculo. Eu entrei para fazer uma pontinha, mas houve um problema com a atriz principal e o diretor disse, não vou procurar ninguém, vai ser Zezita. Eu já sabia o texto de todo mundo, então estreamos aqui no Santa Rosa em outubro de 58. Meu pai não deixava ir sozinha. Então eu tinha que levar um irmão. Eu tinha 5 irmãos e cada dia que eu ia ensaiar levava um. E Everaldo era o caçula. Então eu tinha mais folga de dialogar com Everaldo. Ai, Everaldo, tu vais comigo, eu te levo para o cinema. Tu vais comigo, eu te dou chocolate. Ele nem gosta que eu digo isso, mas é verdade, né? Aí depois, e ele participou de alguns espetáculos. Teve um espetáculo de Martins Pena que nós fizemos, sábado, Judas em Sábado de Aleluia, que o diretor pegou, porque também tinha outras meninas que iam acompanhadas, que as famílias também não deixavam elas irem sozinhas. E os irmãos participaram do espetáculo. E a Everaldo, depois, muitos anos depois, ele vai, eu considero um bom ator. Eu fiz letras quando eu fui fazer o vestibular, fiz letras porque achava que ia me subsidiar para o teatro. Agora, o preconceito existia, né? Como ainda hoje tem pessoas que olham estranhamente. Você imagine na década de 50, no final da década de 50. Mas eu nunca encontrei nenhuma pessoa que me tratasse diferente. Pelo contrário, muitas colegas minhas foram fazer teatro também por minha causa. Embora não tenham continuado por motivo econômico, o casamento, essas coisas. Eu não, eu tive... isso eu agradeço à minha família e à família de Breno, porque eu me casei em 64, no auge do golpe, né? Breno era da universidade e foi posto para fora, e em 65 a gente casou. Foi quando eu fiz Menino de Engenho, o primeiro filme. Não milito mais na rua como eu fazia antigamente, mas eu ainda acredito, eu tenho esperança, eu acredito que o mundo não foi feito para ser desse jeito, para ter não sei quantas mil crianças morrendo de fome e outras tendo o que é supérfluo. Como também acredito que todos os homens nasceram para ter um emprego, ter condições de vida. Se o partido errou, se teve algumas coisas, imagine os erros do capitalismo, né? Essa comparação, para mim, ela diz tudo. Tanto elas me dão alguma coisa, como eu empresto tudo que eu tenho para elas. Então, eu não faço diferença. Para mim, tanto faz fazer uma
ponta, como no cinema, por exemplo, Cinema Severino Urubus. É uma pontinha, mas é uma ponta tão rica que diz tanta coisa. Por que eu vou achar que é melhor do que o Céu de Sueli, onde eu tinha um papel de destaque? Eu acho que são todos os papéis, porque eu tenho um detalhe. Eu só faço todos os meus personagens, eu tenho que estar apaixonada por eles. E isso me leva sabe, a viajar e a criar. Eu não destaco nenhum. Eu acho que todos fazem parte de uma história minha. Que lindo! Mamãe. Mamãe, você viu o tempo todo ele falando. Gostou muito do banho. Agora, minha filha, acho que ele tá com fome, viu? É, tá com fome. Ele tava soltando muito. Olha a tia, olha a tia. Até os anos 80, eu nem guardava o que saía no jornal. Isso também foi um pouco da disciplina da juventude comunista. Porque a história é coletivo, para ser feito, é uma tarefa, não tem por que estar pensando em recorte de jornal. Que depois, agora eu estou vendo, que eu precisava ter, porque é bom ter umas estatísticas, ter dados, né? Hoje eu estou resgatando o que eu não... E tem espetáculo que eu não tenho nem foto. Eu nunca quis fazer um monólogo e aceitei a fazer. Eu tenho um solo que chama-se Brevidades, que é do coletivo de Teatro Alfinim, de autoria. Aliás, é um destaque no coletivo, porque todos os nossos espetáculos, eles são feitos em colaboração, colaborativamente com o dramaturgo, que é Márcio Marciano. E quando eu fui fazer a História da Eternidade, que Camilo me convidou, nós estávamos iniciando o Deus da Fortuna, que é um espetáculo do nosso grupo. E eu tive que fazer, muito constrangida, mas eu fiz uma opção. Eu digo, eu vou fazer o filme e não vou fazer o espetáculo. E fui fazer o filme, né, que ainda bem que se saiu muito bem. E quando eu voltei, Márcio Marciano tinha escrito um solo para mim. E aí, quando eu li, me emocionei e disse, Márcio, eu vou quebrar esse estigma de não querer fazer solo. Por quê? Porque trata de um problema atualíssimo, social, e que está assim no auge, que é uma atriz com Alzheimer. A pesquisa histórica é fundamental para conhecer o que é que o autor já escreveu. Geralmente eu começo a ler as obras. E no teatro é a leitura, sabe? E a memória emotiva é muito forte. Né? Por exemplo, essas mulheres nordestinas que eu sou e que faço, é minha avó, é minha mãe, é minha bisavó, que eu conheci, sabe? Que vem, está aqui na retina, está aqui na minha memória, está aqui no meu afeto. E ler Mia Couto, Gabriel Garcia Marques, que tem mulheres lindíssimas, Zé Lins do Rego, foi o primeiro filme que eu fiz, que eu devorei toda a obra de Zé Lins. Eu acho que a leitura é fundamental. Como eu faço mais teatro, na minha vida toda foi teatro, claro, eu amo teatro. Agora, dizer que não é bom fazer cinema, eu não vou dizer que não é. É maravilhoso fazer cinema, tá entendendo? São duas linguagens que se complementam. Agora, tem as suas facetas, né? Umas camadas diferentes que tem no teatro, que tem o cinema. O cinema você repete, o teatro... E é isso que eu amo no teatro. O teatro a gente não repete. O teatro é tete a tete, errou, todo mundo viu, acabou, passou, segue em frente. O cinema não, o cinema você tem o direito de fazer, de repetir, não é? Quando você vai assistir o filme, eu até pensei que aquela cena que eu tinha feito tal hora tinha sido a melhor e para o diretor não foi. Tá entendendo? De Cinema Severino Urubus, que é uma pontinha, uma ponta, eu vou para a História da Eternidade, que eu ganhei melhor atriz. Aliás, as três
o prêmio foi dividido pelas 3 mulheres da história da eternidade. Eu acho que o que eu amo em Aspirina, amo na história da eternidade. Amo no Céu de Sueli, em Baixio das Bestas, e Mãe e Filha, que são 2 atrizes só de Petros Cariri. Sou eu e Juliana. Quer dizer, é um filme lindo, feito nos escombros, lá, um cenário belíssimo. Mas eu acho que todos eles me fizeram tão bem que eu não tenho por que gostar mais de um do que do outro. O trabalho da história da eternidade, realmente, ele foi outra busca dos preconceitos que as mulheres, que de fato já na minha idade, sofrem. E aí eu digo, não é uma mulher nordestina, é uma mulher universal, onde as pessoas acham que depois que a gente passa dos 60, dos 70, a gente deixa de ter tesão. Quer dizer, isso foi... Eu fiz uma pesquisa com isso muito forte, tá entendendo? Para poder fazer aquilo com verdade, né? Uma avó que vê o neto e fica excitada e que vai para a igreja se bater porque acha que é pecado. Baixio das Bestas é uma mulher que leva a menina para os homens, não é? Quer dizer, eu tive uma amiga que disse, Zezita, como você fez aquilo? Ora, fiz porque existe aquilo. Eu sou uma atriz, né? E eu tinha que dar uma verdade naquilo. Tudo bem? E aí? Tudo bem? Lá no Baixio, como estão as coisas por lá? Assim se corta a cana agora, a coisa fica caminho. Mas e aqui, como é que está o modo? Eu tô achando que hoje tá bom. Vai dar bom. Hoje tá todo mundo animado e eu tô achando que vão chegar outros caminhoneiros. Eu estou indo lá para a igreja, aí tem que chegar Tá bom, vai chegar manso. Não, vou mandar. Tchau. Nós tivemos 3 meses de preparação. Eu tinha uma hora que eu não sabia se eu estava, quando estava gravando, eu não sabia se eu estava fazendo cinema, se eu estava fazendo teatro, e ainda tinham alguns diretores que diziam assim, Zezita, teatro, Zezita, agora, teatro. Tem umas cenas lá na novela que foram, no Velho Chico, que foram improvisadas e que ele gritava de lá, teatro, Zezita, teatro. Tá entendendo? Aquela experiência foi realmente muito enriquecedora. Santo, olha lá. Meu filho, você voltou, meu filho. Você está vivo. Não podia abandonar a senhora, não. Você trouxe ele de volta. Eu rezei tanto, tanto por isso. Meu coração dizia assim, mesmo que o juízo não quisesse acreditar. Eu acho que a gente que faz teatro tem que ver teatro, tem que ver cinema. Quem faz cinema tem que ver teatro, tem que ver exposição, tem que ler. Se não lê, não tem subsídios, tá entendendo, para fazer um personagem. Eu acho que esse entremeio, as artes devem dialogar. No próximo bloco, eu gostaria de ver o meu amigo querido Políbio Alves, escritor, poeta.
Eu só tenho presente esse exato momento, como Sartre diz. Sartre disse, eu vivo agora como se fosse o último minuto da minha vida. Isso não quer dizer que eu vá esbanjar o que tiver, não, mas o que eu puder fazer, eu faço agora, nesse exato momento. Eu nasci em Cruz das Armas, vi perto da minha casa, eu morava numa casa de palha, e existia uma senhora chamada Dona Anice, que alfabetizou as cabeças mais pensantes do meu bairro. E um dia, eu adentrando na casa dela, assim, ela perguntou, o que é que você quer aqui? Eu era considerado um mendigo, menino pobre, morava na casa de palha, era uma casa de telha. Apesar essa escola dela ser de fundo de quintal, eu disse, eu sei ler. Ela puxou pela orelha e como? Eu digo, minha mãe me alfabetizou. E a partir daí, ela me deixou ficar na escola dela e foi aí que eu descobri os livros. A minha sede tão grande quando eu descobri os livros, eu comecei a imaginar que eu podia mudar a minha posição, a minha situação de indigente. Essa descoberta dos livros foi que foi crescendo, 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 e chegou um ponto até depois eu saí de Cruz das Armas e fui morar na Ilha do Bispo. Da Ilha do Bispo, sem estudar em escola. Mamãe não tinha condição, minha mãe era enfermeira do Padre Zé Coitinho, e o Padre Zé Coitinho era um padre que tinha aqui, que fazia caridade, e que todo o pessoal que trabalhava com ele, a equipe dele era voluntária. E minha mãe, ele com pena da gente, como a gente é muito pobre, dava uma gratificação. Foi aí que eu fui parar no Varadouro. Fui morar na Ilha do Bispo, numa casa de palha dentro do mangue. Era só um quartinho pequeno. Lá no Varadouro, na rua 5 de agosto com a Marcel Pinheiro, era uma casa grande, na frente era um cabaré e atrás tinha essas duas divisões que ele cedeu para a gente. Foi aí que eu comecei a descobrir as coisas do Varadouro, me encantar com o Varadouro, com aquela vida noturna. Me formei em administração, ciência da administração no Rio de Janeiro, fiz alguns cursos nessa área, fiz um concurso público, passei em primeiro lugar e voltei para a minha terra, porque eu fui para o Rio de Janeiro, não foi para passear, foi para ter um emprego público, para sustentar a minha família e depois voltar para João Pessoa. Eu fui em 63 para o Rio de Janeiro, e voltei em 80, e estou aqui até agora. Eu tive que ter outra profissão para não morrer de fome. Se eu fosse viver de literatura, eu não estava hoje falando com você, eu não estava vivo, só se fosse uma múmia falante. Então, as grandes empresas, é bobagem qualquer escritor ou poeta mandar originais para as grandes empresas no Rio ou São Paulo, porque eles já têm um elenco, eles têm mais ou menos 10 e eles estão apostando de todos os meios. Às vezes essas pessoas, como a gente é um país inculto, a maioria dos livros publicados não tem um mínimo valor estético. Pode ser muito bonita a apresentação, mas o conteúdo não. A minha base é Sartre, Camus, nosso Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, Hilda Richter, que eu conheci também em São Paulo, Caio Fernando Abreu, esse sim, Jean Genet, esse sim. Esse conta na minha referência. Ainda hoje, nos dias atuais, eu escrevo à mão, manuscrito. Eu não uso computador, na minha casa não tem. Eu tenho uma página na internet, mas é uma pessoa que faz um profissional para dar somente referências minhas literárias. Então, eu escrevo o tempo todo à mão e no final de semana um profissional digita meus textos. Mas isso não quer dizer que vamos dizer que eu escrevi 100 páginas, eu só aproveito 2. Porque realmente não é bom. Aí você diz assim, por quê? Digo, porque eu leio mais do que escrevo. Eu não sei como é que a pessoa que é escritor e não lê. Eu leio mais do que escrevo. Eu leio muito, 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 muito. Agora eu tenho muita dificuldade de escrever, muita. Para mim não é fácil. Eu nunca tive nenhuma inspiração, eu tenho transpiração. O meu livro que eu publiquei foi O que Resta dos Mortos. É um livro de conto, como eu falei, toda a minha fauna criativa é no Varadouro, são contos de pessoas dali daquela região que retrata bem os habitantes daquela região. Tem o rio Sanhoá, que eu falo sempre, porque as pessoas ali são ribeirinhas, moram à beira do rio,
Então, esse é O Que Resta dos Mortos. Depois foi publicado o livro Varadouro. Esse livro é um poema. Eu li tudo sobre épico. E todos os épicos, o herói é um ser humano, o meu é um rio. E dentro desse livro, os poemas é como se fosse uma onda. Eu quis falar do rio que mageia a cidade. O pessoal falava do Tejo, do Sena, e por que não o São João? Que era um esgoto de tudo que não presta, de lixo, de peixe. Eu digo, não, eu vou valorizar. É o meu quintal, eu vou cantar ele. É ele que vai dar vida ao livro. E realmente aconteceu. Foi esse livro que me levou para Cuba. A primeira edição eu ganhei um concurso aqui e esse livro nunca foi publicado. Aí me pergunta, como é que você chegou em Cuba? Você foi publicado em Cuba? Muito simples. Existe uma professora, a doutora Elizabeth Marinheiro, da Universidade Federal da Paraíba, que em suas andanças culturais pelo mundo, ela nunca levou nenhum ícone da literatura brasileira, levava esses textos aqui da Paraíba e do Nordeste que ninguém conhecia. E no meu caso, talvez nem minha família conhecesse meu texto. E foi numa dessas andanças que meu texto ganhou o mundo, chegou a Cuba e eu fui publicado pela Casa das Américas. As pessoas não sabem o que é a Casa das Américas. Pensa, é um depósito de livro. Não, são livros raros. E Varadouro, meu primeiro livro, está na Casa das Américas. Aí o outro livro foi um livro chamado Exercício Lúdico, Invenções e Armadilha. É um livro de poemas que eu faço um dossiê sobre a alma humana, que foi traduzido também para o inglês. Depois veio Passagem Branca, que foi um prêmio que eu ganhei no Rio de Janeiro, onde participaram 10.177 candidatos e eu ganhei o Prêmio Nacional Augusto Mota, que era o prêmio mais importante dos anos 70 lá. Depois veio Os Objetos Indomáveis, livros de contos. E depois publiquei agora, há pouco tempo, La Buena Viagem a Olhos de Ver, que é um poema longo sobre a origem de Cuba, como eu fiz com o Varadouro. E agora, o ano passado, eu publiquei A Leste dos Homens, que é um livro sobre a ditadura. Eu fui preso político, coisa estranha. Eu não fazia parte de nenhuma guerrilha, eu era apenas educador, e não ia dizer que a situação estava normal. Lógico que eu ia dizer que estava tudo errado, que eu achava que aquela situação não podia continuar. Pessoas morrendo, desaparecendo. E eu lecionava no calabouço. Era um restaurante universitário secundarista, onde passava todos os piquetes contra a ditadura. E eu fazia parte também do suplemento literário da Tribuna da Imprensa, que era o único jornal da época que era contra o governo. Então, um dia, eu estou em casa, eu morava num porão com várias pessoas, e vai lá um pessoal me leva, eu vou para o Barão de Mesquita, que é o inferno, é o Doi-Code. Hoje eu estou falando com você, até pouco tempo, em 2011, quando eu fui aqui entrevistado, eu não conseguia dizer essa palavra. Eu fui preso no dia 1º de maio de 1968. Eu podia dizer a você que 68 foi o ano da minha morte. Aí, da outra vez, me pegaram e eu fiquei sem andar. Não pude mais andar. Passei quase 2 anos, ainda hoje eu tenho sequela aqui, corte com saibo, o olho ia arrancando meu olho. Mas é isso. Só tinha uma opção na vida. Ou eu ser feliz, ou me suicidar. Sim. Eu resolvi ser feliz. Sim. E estou aqui para contar essa história. Eu não podia ser outra coisa que não fosse escritor e poeta. Uma vez perguntou, por que você não se casou? Eu digo, eu me casei com a poesia, com a ficção. Uhum. Meus filhos são os meus livros. Sim. E são meus filhos, são eternos. Uhum. Né? O ser humano, por exemplo, não tem importância. Mas eu sei que eu vou ficar como escritor. Eu sei. Porque meu livro já saiu do Sanhoá, já ganhou outros ares. E não foi ninguém assim que dissesse, não, eu paguei para ser publicado lá fora. Eu sou milionário e comprei para fazer um filme comigo. Eu escrevo talvez para esvaziar essa vontade, esses fantasmas que habitam a minha mente. Né? Isso, quando eu escrevo assim, eu nunca me preocupei se eu vou escrever outro livro. Eu tenho quase certeza, enquanto eu viver, eu vou escrever, porque é isso, a minha energia é essa, sim, viu? Essa que me move para que eu não fique contaminado
por esse meu país que eu amo tanto, mas a minha literatura, a minha poesia me vacina contra essas coisas. Você está diante do homem mais feliz do mundo.